Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o nosso primeiro encontro, o Summit Explore IA na Educação. O primeiro encontro brasileiro exclusivo sobre inteligência artificial na educação. Ele é feito em correalização com o INSPER, e a gente gostaria de convidar o Guilherme Martins, presidente do INSPER, para fazer a abertura oficial desse evento. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao INSPER. Eu sou o Guilherme, eu sou presidente do INSPER desde 2023, também sou membro do corpo docente aqui na área de Supply Chain desde 2009. Primeiro é um prazer receber vocês aqui, num tema tão importante, agradecer a parceria, cadê o meu xará? Aqui, agradecer a parceria, tanta gente boa aqui, interessada num tema tão importante. A gente está passando por uma revolução no setor e acho que nada melhor do que fóruns como esse para a gente colocar o assunto em dia, né? Trocar experiências e poder evoluir em conjunto e com segurança. Acho que esse é o grande tema, né? Acho que todo mundo aqui deve estar com o dilema de qual velocidade que eu preciso fazer a mudança, né? Com que segurança eu posso fazer, com que consistência eu devo fazer, né? Então, para essa abertura, eu trouxe um pouco do que o INSPER está fazendo. A gente, né, ao longo do dia, vão ter outras sessões com membros do nosso time explorando um pouco mais. Para dar boas-vindas, preciso apresentar a instituição, até para entenderem bem o escopo, né? O INSPER é uma instituição, uma universidade, né, sem fins lucrativos, fundada pelo Cláudio Haddad, ali em 1999, na época oriunda do grupo IBMEC, era o IBMEC São Paulo, hoje é totalmente separado, é uma associação sem fins lucrativos, de 5 famílias, e foi fundado para a gente promover a transformação do Brasil. Essa é a missão, essa é a ambição grande, e a gente faz isso, ou busca fazer isso, formando lideranças e gerando conhecimento relevante à sociedade nas áreas de administração e economia, que são as áreas originais. O INSPER nasceu como uma escola de negócio e desde 2015 atua em engenharia, depois veio direito e ciência da computação. Então, 3 grandes áreas, né? Negócios, engenharia e computação e direito, essas são as 3 grandes áreas. E a gente busca integrá-las, ou seja, a graduação aqui, mesmo tendo naturalmente o currículo orientado a cada uma dessas áreas, há uma série de oportunidades dos alunos conviverem de forma integrada, em organizações estudantis, em eletivas, em trilhas de eletivas que a gente monta, tá? E a gente faz isso da graduação até o doutorado. Eu vou apresentar para vocês alguns números aqui. Graduação, a gente tem 4.000 alunos, são 8 programas, né, que a gente tem quase metade dos alunos que se mudam para São Paulo para estudar no INSPER, a gente fica muito feliz por isso. Se olhar 10 anos atrás, esse número é completamente diferente. O INSPER era uma universidade, né, uma faculdade paulistana, né, e hoje cada vez mais a gente recebe gente do Brasil inteiro, inclusive muitos vêm do programa de bolsa, não só, né, mas o programa de bolsa também tem atraído jovens talentosos de baixa renda do Brasil inteiro. É um programa exclusivamente baseado em renda, né, e eu acredito que um dos melhores programas que o Brasil tem. Eu falo com propriedade, a gente analisa com calma e muito cuidado esse programa. Quando o aluno tem até 2 salários mínimos per capita na família, ele naturalmente não paga a mensalidade, recebe moradia. A gente tem um prédio doado pela Fundação Brava aqui próximo, que o aluno pode morar no primeiro ano. Ele recebe um salário mínimo para se manter, recebe auxílio informática, inglês, um auxílio para criar network, enfim, um processo completo, porque a gente quer que na saída, né, esse aluno tenha as mesmas condições do aluno que não é bolsista, inclusive em termos de conexões e possibilidade de carreira. Então, a ideia é realmente trabalhar o bolsista. E na próxima entrada, estava falando com a Ellen está ali no nosso programa de bolsa,
na próxima entrada da graduação, no ano que vem, a gente vai ter o 1000º bolsista, né? Porque nós temos 416 atuais, mais 530 já formados, então a gente deve atingir o 1000º bolsista aqui, que é de muito orgulho para a gente. O bolsista, como eu disse, o critério é somente renda, então o vestibular ele é aprovado e comprova a renda, e o desempenho médio deles é acima dos não bolsistas. Então mostra que, dentre todos os benefícios que a gente pode imaginar de diversidade regional, de raça, ele também agrega em termos de desempenho para a sala de aula. Então, um programa muito bem sucedido que a gente tem. Quem quiser conhecer mais, tem o QR Code ali, podem conhecer, fazer benchmark, se alguém, de repente, também tem programas como esses nas suas instituições, né? A gente também tem 3 mestrados, 2 doutorados, 300 alunos nesse programa Stricto Sensu, né? Mais um mestrado, tecnicamente, faz com que o INSPER se torne uma universidade. Já tem 2 em pipeline. Tem 2.400 alunos em pós-graduação Lato Sensu, o MBA, né? Que no Brasil é Lato Sensu, não é grau, mas a gente tem as certificações, então a gente toca o MBA aqui no INSPER num padrão internacional, como se fosse um master mesmo, e conceder esse grau. Tem o MBM, os certificates, que são para entrada de carreira, e programas avançados em Data Science, em transformação digital, em sustentabilidade. A gente vai lançar ano que vem, inclusive, um programa de sustentabilidade com a fundação do Príncipe William, da Earthshot Prize, e a gente está muito orgulhoso disso. E tem os LLMs, LLCs, que é o início do direito lá atrás. E a gente tem 12.000 alunos de educação executiva, a Rina está aqui, que é a coordenadora, e tanto em cursos abertos, quanto em cursos customizados para as organizações. Então, esse é um pouco do INSPER, e tem toda uma área de pesquisa relevante para a sociedade, em centros de pesquisa, centros de conhecimento, pesquisa, né, individualmente que os professores têm. A gente tem 3 tipos de carreira aqui, a gente investe bastante nisso. É uma escola também que busca ser internacional, tem os 3 selos ali de boas escolas de negócio, que é a AMBA, ACSB Equis, e também a acreditação da engenharia. E a gente tem mais de 130 parcerias internacionais, principalmente com a mobilidade, mas algumas recentes, como com Chicago, Illinois e Colômbia, que permite que os alunos possam fazer estágio em pesquisa nessas instituições. Com Chicago e Colômbia, a gente tem um pré-doutorado, um pre-doc, a gente tem com a LSE e a University of London uma dupla titulação, que o aluno recebe o diploma da LSE sem ir para Londres, só fazendo a prova aqui, porque o currículo é compatível com o nosso. Um programa legal de Digital Policy com o St. Gallen, uma dupla titulação com o MIT no mestrado em Política Pública, temos também dupla com a Nova, já comentei do Earthshot Prize, e a gente faz parte de uma rede de escolas quantitativas que também trocam alunos em um programa internacional. O método quantitativo, acho que é importante citar, né, é um pouco a cola que tem no INSPER, né? O INSPER nasceu muito com esse DNA de ser uma escola que forma bem os alunos, que parte do método quantitativo e agrega isso com uma visão de contexto bem estruturada, mas a gente acredita muito que essa base quantitativa é uma base que dá muita liberdade para a carreira ao longo da trajetória dos alunos. Nasceu assim em 99, segue assim. Nosso curso de Direito, por exemplo, tem 1 ano de programação e ciência de dados, então até o curso que talvez fosse menos quantitativo aqui, ele o porque esse é o nosso DNA. Falando em DNA, quando o nosso fundador deixou a presidência em 2015, ele deixou um decálogo, né, que são os valores que ele quis imprimir na fundação do INSPER, e para que isso continuasse nas transições de presidentes que ocorreriam para frente. E o decálogo número 6 tem tudo a ver com o tema aqui do evento. Naturalmente, ele não citava inteligência artificial, não foi tão visionário assim, né, Gui? Mas, no princípio, ele diz que o aprendizado só pode ser alcançado por meio de um forte engajamento dos alunos em métodos de ensino que garantam a sua participação ativa nesse processo, dentro e fora de sala de aula. E isso sempre esteve muito presente no INSPER. E, naturalmente, os métodos, eles evoluem.
né? A gente aprendeu muito em 20, 25 anos o que é um método ativo. A gente começou aqui com casos, né? O método de caso, uma clássica business school dos anos 2000, método ativo era ensinar com casos. Quando a gente começou a engenharia, a gente criou uma engenharia muito mão na massa, projetos, né? Muito orientada a projetos, não só orientada a projetos, mas com muitos projetos. E agora a gente tem, né, novas e excelentes ferramentas para explorar com o IA, né? E aí é como a gente vem encarando aqui. Então, a gente tem buscado explorar IA sobre quatro aspectos, né? 4 vertentes que vocês já devem ter visto. Acho que até a Associação Brasileira das Universidades tem um modelo parecido, que eu preciso ensinar sobre IA, naturalmente num curso de computação, né? É core, é central saber, né? É central, inclusive, gerar produtos, gerar tecnologias com IA. Mas também a gente tem aqui o pensamento computacional, desde antes de IA, o pensamento computacional é uma competência transversal, porque a gente acredita que confere lógica e confere pensamento estruturado aos alunos. Para além da tecnologia, tem benefícios cognitivos muito importantes para a tomada de decisão. Então, já era uma competência transversal. Então, eu preciso ensinar sobre IA, né? Tanto dentro de disciplinas, então, se eu vou aprender finanças, marketing ou jurimetria, o IA tem que estar dentro dessas disciplinas, mas também disciplinas específicas sobre IA. Eu preciso ensinar com IA, que é onde eu vou explorar um pouco mais. Preciso pesquisar com, né, IA, e aí a gente tem um centro de ciência de dados, que mostro daqui a pouquinho, e também pesquisar sobre, principalmente em áreas em que esse tema é um fenômeno relevante para ser estudado. Então, falando ali de ensinando com IA, 3 coisas que eu quero resumir aqui: uma comunidade de boas práticas, um ambiente de experimentação e um processo robusto de correção assistida, né? Como eu disse, eu acho que nós podemos aqui nessa sala ter 2 erros, né? Um é ignorar, o outro é dar passos maiores que a perna, ou não refletir, ou não ter um processo decisório, estruturado dentro da organização que te permite implementar de forma sustentável uma mudança tecnológica do tamanho que é. Então, acho que a gente está tentando encontrar um equilíbrio e, por isso, fóruns como esses são relevantes. Então, a primeira coisa que eu queria contar é a comunidade de aprendizagem IA. Já convido, a Fabi vai falar para vocês ao meio-dia, tem uma sessão específica sobre a comunidade, então vou dar um sobrevoo aqui, mais para vocês terem mais vontade de ir à sessão dela, né? A ideia da comunidade é a ideia de fazer transformação um tipo de instituição como uma instituição de ensino, em que você precisa ter algum comando central, mas também precisa surgir da base, né, muitas ideias e testes e pilotos, e você institucionalizar esses pilotos para a gestão da escola. Então, a comunidade é uma ideia de nós também aprendermos com as práticas dos docentes, entendermos o que está sendo testado e pilotado em algumas disciplinas, e também proporcionar o aprendizado de pares, né? E os professores podem e devem fazer muito isso. Isso é uma forma de acelerar. Se eu tiver que toda vez aprender dos professores, eu tenho, né, 2 caminhos. Eu tenho que treinar todo mundo aplicar, e eu vou girando nessa velocidade, ou o contrário, eu deixo as pessoas fazerem, institucionalizo e volto. Tá? A gente está tentando fazer um pouco de tudo, inclusive entre eles. E a gente poder observar, e dentro na nossa área de ensino-aprendizagem, liderada ali pelo Gui, a gente poder aprender com os professores, considerando, inclusive, que tem um grau de destreza entre eles muito díspare, né? Que também é uma questão para a gente trabalhar. Então, tem mais de 200 professores inscritos aqui nessa comunidade. Tá? Um dos outputs, né, foi a gente já ter, acho que desde o semestre passado, as diretrizes para os planos de aula, deixando claro para os alunos, né, como é que aquela disciplina vai lidar com a inteligência artificial generativa, né? Ou seja, ela já vem com um logo, com um selo, né? Se a ferramenta de IA generativa é permitida em todos
os momentos das disciplinas, se algumas atividades específicas, ou se eventualmente, por algum motivo, aquele professor proibiu. E também é uma forma da gente também ter um sinal onde que tem, onde que não tem, para também explorar oportunidades, né, tanto de conhecimento de práticas por parte da instituição, quanto também provocação, né, por que você está proibindo, né? E aí entender, porque tem casos que sim, né, faz sentido proibir, nem sempre não. Ou seja, se a proibição é estratégico ou é inercial, né? Acho que é importante entender isso. A gente lançou, aí dentro daquele outro pilar de parceria com o Big Techs, a gente lançou um curso com a AWS, um curso gratuito, está online. A ideia, nossa meta inicial era treinar 5.000 pessoas, já tem mais de 11.000 pessoas inscritas, né, um módulo totalmente aberto, então podem fazer, podem divulgar, à vontade, é de graça mesmo, né? Está disponível aí para toda a sociedade. E a AWS também nos apoiou num edital interno de propostas, né? Chegaram 17 ou 15 propostas de professores com boa qualidade. Então, a ideia era docentes fazerem propostas de soluções tecnológicas usando IA que a gente pudesse pilotar dentro do INSPER, ganhariam ali um grant para desenvolver isso. Essas foram as 5, né? E a proposta vencedora foi a última ali, né? Que é a Tutoria, uma plataforma multiagente, usar esse centro como fonte de pesquisa. Então, também um investimento importante que o INSPER faz, com parceria, nesse caso também parceria com a AWS, Instituto Unibanco, que nos proporcionou gerar essa infraestrutura de pesquisa. Então, eu queria desejar a vocês um excelente dia de aprendizagem, né? Bem humano aqui, né, Guilherme? Né? Assim, é sobre IA, mas hoje a gente vai ter um contato bem humano aqui, de trocas, para que a gente possa terminar o dia, quase na véspera de feriado, melhor do que entramos aqui. Tá bom? Muito obrigado. Olá. Bom, isso foi uma brincadeira interna, porque a Lígia, há alguns meses, sonhou que eu estaria entrando de costas, dançando. E quero agradecer a todo mundo por estar aqui. E eu quero agradecer a Lígia por me fazer estar aqui. Eu tenho alguma coisa para ler, claro, mas antes eu preciso falar sobre isso. Há alguns meses atrás, estava realmente querendo me reinventar sobre toda essa minha jornada de Explore de 8 anos. E a Lígia virou e falou assim: tem uma carência no mercado. E você tem todo o protagonismo para fazer isso. Então, faça. Foi aí que, de uma viagem que a gente costuma fazer para o South by Southwest nos Estados Unidos, em Austin, a gente se lançou a fazer uma viagem sobre inteligência artificial na China e na Coreia. E isso, de um mero download, de compartilhar um pouco do que aconteceu lá, virou um evento desse tamanho. E isso foi pelo Insight. E, lógico, eu, como 20 anos de grandes eventos, não pude fazer uma coisa pequena, sempre mais. Guilherme Martins, quero agradecer você e toda a sua equipe pela minha vontade de fazer alguma coisa diferente. E como eu comentei hoje de manhã para um amigo, o Tadeu Jungle, que não pôde vir, está resfriado, mas ficou muito feliz. Oi, posso mudar de microfone, David? Mas que ele ficou... Tá ok? Está me ouvindo? Mas que ele ficou muito feliz de saber que boa parte do evento está sendo transmitido. Tanto esse painel, esse palco, quanto também os talks no outro prédio, no 67. E esse evento é o SP o evento que eu vou há mais de 8 anos, que me trouxe para o universo da educação, que é o South by Southwest e o South by Southwest Education.
para mim, esse de fazer em vários lugares, com vários assuntos ao mesmo tempo, essa ansiedade de o que eu vou ver, é o que me inspirou a trazer essa dinâmica para esse evento. E já convido todos vocês, né, eventualmente saindo daqui, né, minando o que vai acontecer aqui, que vai ser incrível, que tem muita coisa também incrível no prédio do INSPER 67, que é uma quadra acima na esquina, e que tem 2 andares de evento lá. Essas transmissões ficaram gravadas, lógico, a interação é super interessante, mas lá vão acontecer atividades que são únicas de workshop, podcast, humanidades, que vale a pena vocês conhecerem. Então, vamos lá, eu vou ser breve para a gente ficar no horário. Bom, é uma honra estar aqui no INSPER para abrir oficialmente, junto com o Guilherme Martins, o Summit Explore IA na Educação. Primeiro evento do país totalmente dedicado a compreender de forma séria e profunda o impacto da inteligência artificial na aprendizagem. Agradeço ao Guilherme e também toda a equipe na correalização desse evento. E aos patrocinadores Samsung e ao apoio também do Grupo Salta com o Dialab. Muito obrigado. Eu sou Guilherme Rodrigues Alves, engenheiro de formação, passei 20 anos trabalhando em produção de grandes eventos no Brasil e no exterior, mas foi justamente nessas viagens, visando centros de inovação, conferências e escolas ao redor do mundo, que eu vivi a minha maior frustração como pai. Mesmo com meus filhos estudando numa escola internacional e de excelência, eu percebia que eles não estavam sendo desenvolvidos para a sociedade que estava se desenhando e as competências necessárias. Essa inquietação me levou a criar a Explore, um programa de after school focado em investigação, criatividade e resolução de problemas. E esse programa cresceu, foi licenciado pela Pearson e pouco tempo depois a pandemia exigiu que eu reinventasse tudo. Foi ali que a Explore ganhou o formato que vocês conhecem hoje, mas a missão permaneceu exatamente a mesma desde o início: democratizar o acesso a uma educação de alta qualidade, significativa, em sintonia com seu tempo, como dizia Paulo Freire, com impacto real para estudantes, professores e toda a comunidade. Democratizar, para mim, não é só abrir portas, é garantir que, ao abrir essas portas, existam caminhos reais de aprendizagem profunda, equitativa, rigorosa e transformadora. Vivemos um mundo de inflexão na história da educação, assim como a imprensa e a internet mudaram a forma como aprendemos. A inteligência artificial inaugura agora a próxima grande etapa desse processo, e o Brasil já faz parte dessa transição. Segundo o CETIC-BR, 70% dos alunos do ensino médio que usam a internet já recorrem à IA generativa para estudar, mas apenas 32% usam de forma adequada. E o relatório Thales OCDE mostra 56 professores brasileiros utilizando a IA de alguma forma na sua prática, muito acima da média internacional. Esses números mostram algo decisivo: a IA chegou na escola, mesmo que a escola ainda não tenha entrado na IA. Diante desse cenário, que a Explore construiu sua atuação baseada em 3 pilares. Vou ser rápido. O primeiro é a inovação na educação. Na Explore entendemos que a inteligência artificial não como substituta, mas como amplificadora do que temos de mais humano: curiosidade, investigação, colaboração e pensamento crítico. Nosso foco está em promover conversas qualificadas, fortalecer a mediação humana e criar espaço onde educadores e estudantes possam formular melhores perguntas e, assim, construir melhores respostas. A IA, uma tecnologia de propósito geral, como energia elétrica, entra como ferramenta cognitiva de extensão, como uma substituição, nunca como uma substituição do vínculo humano. Nosso segundo pilar é o ecossistema Explore e de nossas missões internacionais. A Explore é um ecossistema criado para transformar a aprendizagem para quem acredita que a educação muda tudo. Criamos vivências que inspiram inovação, integram tecnologias como a IA e mantêm um olhar constante para o futuro da aprendizagem. Reunimos educadores, gestores públicos, líderes e visionários dispostos a provocar as mudanças que a educação precisa. Facilitamos diálogos essenciais, promovemos encontros estratégicos e criamos pontes entre o Brasil e os principais polos globais de inovação.
O Summit que vivemos hoje, com mais de 600 participantes inscritos, entre presenciais e online, conecta CEOs de universidades, escolas, autores de livros e especialistas nacionais e internacionais em um ambiente pensado para a inflexão da ação. Nunca um evento teve quase 20% de pessoas da área técnica como esse. Nós temos 20% da área técnica, 20% de educadores e 60% de gestores da educação. Quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje por acreditar no evento. O Summit se apoia em referências globais e na educação, especialmente nos aprendizados da Missão Explore Asia 2025, realizada na China e na Coreia do Sul. Nós criamos uma curadoria precisa de encontros e guiamos líderes para vivenciar de perto como diferentes ecossistemas já conectam a IA, cultura e políticas públicas. Afinal, não há melhor forma de aprender sobre o futuro do que estar imerso onde ele já acontece. Terceiro pilar e último é a busca constante pela atualização da aprendizagem. Inspirados por Paulo Freire, acreditamos que ensinar não é transferir conteúdo, é criar condições para que o aprendiz produza seu próprio saber. Seguimos a lógica da exploração antes da explicação. Primeiro contexto, a pergunta, a investigação, depois a resposta. Esse método desenvolve engajamento, autonomia e profundidade e permite que a IA entre como apoio cognitivo, não como atalho. Entendemos também que temos desafios e também precisamos encarar um dado estrutural de nosso país. Segundo a FAPESP, o Brasil abriu 2,5 milhões de vagas em cursos de formação de professores. Apenas 300 mil foram preenchidos. E a Unesco projeta que a América Latina precisará de 2,3 milhões de docentes até 2030, 44 milhões no mundo, para manter os padrões mínimos de qualidade. Ou seja, a tecnologia não é só tecnologia, é gente. E a IA, nesse contexto, não substitui professor, é habilita. Segundo a Nova Escola, o uso da IA por docentes no Brasil saltou de 23 para 53, bem em linha com a OCDE, em 2 anos. O movimento já começou, mas ainda precisa de uma direção comum. É exatamente para isso que o Summit existe hoje. Ao longo do dia, vamos discutir 4 temas essenciais: regulação, currículo e avaliação, formação de professores, ética e equidade. Todos os painéis, todos os formatos terão esses 3 momentos, esses 4 temas. E não é só um encontro feito de conversas, é um summit focado em resultados. As discussões geradas ao longo do dia serão organizadas com o apoio de IA e também por especialistas, ganhando forma ao final como recomendações curriculares, possíveis caminhos regulatórios, exemplos replicáveis de formação docente e diretrizes éticas voltadas para a humanidade e mitigação de riscos. Aqui é importante deixar um recado. As opiniões e conteúdos e recomendações apresentadas ou geradas por inteligência artificial durante o Summit Explore 2025 são responsabilidade exclusiva dos palestrantes, participantes e sistemas utilizados. O INSPER não se responsabiliza pela precisão, completude ou uso das informações produzidas neste contexto. Para concluir, quero reconhecer a importância da minha parceira nessa jornada. Lígia Costa trouxe a Explore a compreensão profunda de que a educação é, acima de tudo, sobre pessoas, sobre mente, emoção, propósito e saúde mental. Inovação sem humanidade não sustenta a transformação. É essa combinação que nos trouxe aqui. Convido a vocês a mergulharem nesse dia com espírito investigativo e coragem para repensar o que já conhecemos e reaprender. Que o Summit Explore na educação não seja apenas inspiração, mas o início de um movimento permanente onde estarei junto nessa jornada. Muito obrigado.